Vamos para o vídeo de hoje, indicação de filme O Corpo. Olá, eu sou a Gabi, bem-vindos ao Cine Cena. No vídeo de hoje eu vou fazer um breve comentário sobre um dos meus filmes prediletos e o filme que literalmente me salvou um pouco nessa semana em que eu perdi a minha avó, que é o filme O Corpo, do Antônio Bandeiras. E vamos lá. Bem, primeiramente, os meus vídeos eles estão organizados para serem reproduzidos toda quinta-feira, mas devido aos últimos acontecimentos, a minha avó faleceu semana passada, a minha rotina virou de pernas pro ar e eu ainda estou tentando refazer ela. Então tá bem complicado, mas eu vou conseguir, beleza? Por causa disso, o vídeo saiu numa sexta e não numa quinta. E vamos falar sobre O Corpo. O Corpo ele é um filme de 2001, ele foi lançado em abril de 2001 e conta com Antônio Bandeiras no elenco principal do filme. E o filme ele começa com a seguinte premissa: uma arqueóloga israelense, ela descobre nos fundos de uma loja de Jerusalém um túmulo. E dentro desse túmulo existe uma ossada que bate com todas as características de vida, de morte e de sepultamento conhecidas até hoje, relacionadas a Jesus Cristo. Então é aí que entra o Antônio Bandeiras, pois o Vaticano ele seleciona um padre interpretado pelo Antônio Bandeiras, para acompanhar de Jerusalém essa escavação e provar de todas as maneiras que aquele corpo não é o de Cristo. Porque se aquele corpo for realmente de Cristo, mudanças inimagináveis vão acontecer. Bom, a partir daí a gente tem o encontro de duas pessoas diferentes, um israelense e um católico. Nós temos uma mulher israelense, uma mulher de Israel, com um padre católico, e essas duas religiões elas já são diferentes entre si, e a profissão deles também, uma é arqueóloga, cientista, o outro é um padre, no máximo um teólogo, também cientista, mas é todo voltado à religião, é todo voltado à fé. E no meio desse conflito de ideais, desse conflito de interesses pessoais que esses dois personagens eles têm ao longo da trama, esse conflito intelectual, tem-se aí outros grupos de religiões, outros grupos religiosos e até mesmo grupos terroristas e extremistas que começam a se articular politicamente para ter posse desse corpo. Alguns se articulam para ter posse desse corpo de maneira religiosa, outros se articulam para ter posse desse corpo de maneira política, para poder saciar ideais pessoais, ideais individuais. Então, é a partir daí que vence toda a discussão do filme. O que aconteceria se a humanidade, em meio a essa pandemia toda doida que do nada chegou, que muita gente não está sabendo lidar, o que aconteceria se mais essa bomba, vamos dizer assim, fosse jogada no colo da humanidade? Existe um corpo de Cristo. Porque a questão aqui, pautada principalmente na religião católica, que é uma das religiões mais seguidas no mundo, é que há a ideia da ressurreição do corpo. Então o corpo ele vai se regenerar e a pessoa vai, de certa forma, se levantar. E a partir do momento que se tem um corpo, uma ossada, que comprovadamente é associada a Jesus Cristo, como que há essa ressurreição de corpo? Então, é toda essa mudança, até que ponto que essa ressurreição seria possível ou não depois dessa descoberta? Poderia se voltar por uma ressurreição da alma? Poderia se voltar... O que aconteceria? E a partir daí nós temos também outras religiões que se pautam na inexistência de um corpo de Cristo, como se Cristo fosse um ser transcendental e não um homem de Deus, um homem simples, vamos se dizer assim. E aí até que ponto que traria essas mudanças na sociedade, até que ponto as pessoas seriam impactadas e até que ponto as religiões sofreriam, né? O que essa mudança provocaria? E é isso que o filme traz.
Então, no meio disso, ele traz as diferentes mudanças que essa notícia poderia trazer. Mudanças ideológicas, mudanças de pensamento religioso e mudanças políticas também. E aí a gente começa a ver que as instituições religiosas, principalmente as grandes instituições religiosas, elas não são só pautadas na fé. Elas são pautadas também em meio à articulação política, em meio à articulação de ideais, em meio a uma crença pré-estabelecida por séculos. Então, como que ela se mantém depois disso? E aí a gente vai percebendo ao longo do filme que não é só religião, não é só fé, não se trata só de algo que vai mudar a humanidade. É algo que vai mudar também as lideranças. E isso inclui também a parte política. E é muito interessante a gente ter esse pensamento e fazer essa análise, essa crítica nesse período que a gente está vivendo agora. Porque nós estamos num período também que é completamente imprevisível. A gente não pensou que ia ter uma doença, pelo menos a humanidade, bem dizer, a maioria da humanidade não tinha ciência que uma pandemia poderia estourar novamente. E até que ponto que essa situação atual está nos mudando. Então, para mim é uma ideia muito interessante de a gente fazer essas analogias, porque tudo para mim é muito crítico e tudo na minha vida é pautado em autoanálise. Então, é sempre esse rolê intelectual que eu tenho na minha mente. E é bem interessante isso. É um filme que vale a pena você assistir. Ele é um filme de 2001, então todo o formato do texto, encenação, imagem, qualidade de som, cenografia, ele é completamente diferente. Então chega um certo momento que a gente acha que que a história do filme ela poderia ter sido aprofundada um pouco mais, mas a forma de se fazer filmes no início do milênio, no início da década de 20, né, de 2000, no início do século 2000, século 21, início dos anos 2000, tá, gente? A forma com que os filmes eram feitos antigamente, daquela época, completamente diferente das formas que são feitos hoje. Então eu acho que caberia, sim, um remake de O Corpo, aprofundando um pouco mais essas questões e trazendo ele um pouco mais para a realidade de agora, para a atualidade de agora. Então, atualidade de agora, é o pleonasmo. Então, eu acho que isso seria bem legal. O filme ele tá pirateado pelo YouTube, a pirataria ela é uma cultura, ela não é mais um problema, a gente vai ter que saber lidar com ela, não tem como a gente extinguir. Depois eu gravo um vídeo falando sobre pirataria. É só você colocar O Corpo, filme no Google e aí já vai aparecer os links no YouTube que o filme está disponível completo, dublado para vocês. Eu indico para vocês assistirem, é um filme que traz toda uma abordagem muito simples, então ele tem uma linguagem muito simples para você conseguir entender tudo que eu falei aqui e você consegue... É uma forma de entretenimento que vai te prender literalmente na tela e vai te deixar cada vez mais reflexivo. Aqui não tem intenção de ofender nenhuma religião, tá, gente? É para comentar a obra mesmo. E ele é bem, para mim, ele é bem estilo Código da Vinci. Então, quem gosta de Código da Vinci vai assistir O Corpo e também vai se interessar. Esse foi o vídeo de hoje. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Assistam o filme, comentem, eu vou ler aqui embaixo os comentários, vou responder todos eles e fiquem todos com Deus.